O sonhador é aquele que não enxerga a realidade ou é aquele que dá importância ao que tem valor? Aqui está a novela de Dostoiévski. Dostoiévski e não Dostoiévski, como muita gente fala. Dostoiévski é um nome russo e ele tem essa pronúncia diferente de como a gente leria o nome dele em português. Uma novela é um romance curto, onde tem poucos personagens, é uma história curta, se resume facilmente num único objetivo. Ele escreveu esse livro daqui, essa novela, logo no início da carreira dele. Acho que com 2 anos de carreira como escritor, ele lançou Noites Brancas. E Noites Brancas tem um significado interessante para o povo russo, porque no verão, na cidade onde se passa esse romance, São Petersburgo, as noites no verão são muito claras. Elas são muito claras, ficam aquela. Não chega à noite propriamente dita. Ela vem com aquela sombra, depois vem aquele amarelado e depois já começa o dia. Então, Noites Brancas conta a história de um homem melancólico que vive para ele mesmo, praticamente com seus livros, com o seu mundo, e ele tem essa mania de andar pela cidade reconhecendo os prédios como se fossem pessoas. E ele dá nome aos prédios, reconhece prédios que têm um determinado tipo de personalidade, outros que precisam ser modificados, precisam de uma roupagem nova, e ele sai fazendo esse percurso em São Petersburgo, que é a cidade dele, até que ele encontra numa ponte onde tem um canal, um rio, ele encontra uma mulher que está chorando. E ele se aproxima dela. E ele fica encantado com esta pessoa. E tem um verdadeiro encontro, uma paixão, vamos dizer assim, por essa mulher. É um encontro muito forte, onde rapidamente ele começa a contar a sua vida e numa primeira noite, no primeiro momento, o primeiro encontro, sem conhecer direito essa pessoa. Até que ela diz, olha, eu talvez não seja aquilo que você espera que eu seja, mas eu posso me encontrar com você aqui também amanhã. E ela vai se acalmando também, porque ela estava chorosa, etc. E ele nem sabe a real situação dela, o que é que estava acontecendo com ela. No dia seguinte, isso acontece durante 4 noites. No dia seguinte, ela vai ao encontro dele e começa também a falar sobre si. E aí ela revela que ela estava esperando uma pessoa que há 1 ano atrás disse que iria encontrar com ela naquele dia, naquele horário, naquela ponte, e aquela pessoa não chegou. Por isso que ela estava chorando. E ela começa a dizer que ela é uma pessoa que vive com a avó e ela tem uma relação tão estreita com essa avó. A avó depende tanto dela, que é uma pessoa cega, que ela amarra uma roupa na outra, né? Então ela fica presa fisicamente, né, a essa avó durante muito tempo. Até que encontra esse homem e o nome dela é Nastienka. E essa Nastienka é uma pessoa que também vive só, vive no mundo dela, esperando essa promessa de um cara que foi morar na casa dela no andar superior, alugado, nada de aprofundado para dizer assim, olha, vou voltar, vou casar com você. Não, ela acreditou naquilo. E ela estava esperando e esse cara não veio a primeira noite, não veio a segunda noite. E na terceira noite, ela então também se declara para esse personagem que vai contando a história, apaixonado. Nunca encontrou uma pessoa que tivesse uma relação assim tão profunda de confiança, que ele se abre completamente. Veja que era um homem só, e ele se abre completamente a ela, e ela também se abre e acaba se declarando também para ele. E ele acha então que encontrou o grande sentido da vida dele. Até que na quarta noite ela vem e revela que de fato ama o outro, né, aquele que prometeu encontrá-la, que deseja ainda encontrar com ele. Mas diante das circunstâncias e tal, e ela diz assim, olha, mas eu também te amo, eu gostaria muito se você quiser ficar com você, a gente construir juntos uma relação. E nesse negócio que um abraça o outro, que está nesse momento
que ele está em êxtase praticamente, ela vê que aquele sujeito da promessa apareceu. E ela deixa ele e vai ao encontro desse outro. E aí você pode dizer assim, bom, nesse momento, meu amigo, o cara então jogou tudo para cima e aí vai ficar revoltado, vai ficar indignado. Não. O amor que ele tinha por ela é tão grande que ele também torce por ela, que ela seja feliz. E ele sabe que aqueles momentos, aqueles poucos momentos de felicidade que ele teve, que ele viveu, valeu por toda a vida dele. Veja que coisa impressionante. E qual é a minha reflexão em cima desse livro? Que muita gente também disse que era um livro assim, não imaginava que Dostoiévski ia escrever um livro assim tão, né, parecia de amor platônico, aquele negócio assim. Ele é acostumado a escrever dramas, conflitos existenciais, relações difíceis. Ele vai em profundidade com os outros livros que ele escreveu. E em mim surgiu uma reflexão muito forte. Se você encontra aquela pessoa que você se identificou e você de fato se dá completamente para ela, você se entrega, você se abre com honestidade, com fidelidade, com verdade, você se abre para essa pessoa, você constrói algo diferente. Quando você encontra aquela pessoa, mas você fica desconfiado, não vou me entregar totalmente não, sei lá o que é que essa pessoa vai fazer comigo, sei lá que essa pessoa não vai brincar com meus sentimentos, sei lá o que é. E você fica nessas cogitações e você entrega parte de você, aquele relacionamento nunca vai ser profundo, nunca vai ser verdadeiro, nunca vai ser aquele amor de fato que você busca também com outra pessoa. Então essa entrega ela é muito importante para que um relacionamento dê certo e que ele seja profundo ao longo do tempo. Então, para mim ficou essa reflexão de que, como se Dostoiévski quisesse dizer, meu amigo, se você encontrou aquela mulher da sua vida, se você encontrou aquele homem da sua vida, não perca tempo, não perca tempo, se jogue, se entregue, se doe, se mostre, seja fiel, seja honesto, e o outro também fará mesmo. E se não fizer, né, se não foi aquela pessoa, porque nem sempre o sentimento que eu tenho pelo outro é correspondido. E se aquele também não tiver, foi bom essa entrega valeu a pena, porque foi uma entrega de amor. Ok? Então era isso que eu queria comentar com vocês. Tchau, espero que vocês tenham uma boa leitura aí com Dostoiévski, Noites Brancas.